Cópia para análise disponibilizada pela Nintendo. Muito obrigado, Nintendo. Olá, meus amigos, aqui é o Coelho no Japão. Sejam muito bem-vindos à análise de Super Mario Maker 2. Esta é uma análise especial para mim. Super Mario Maker mistura todas as minhas paixões de videogame, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei por anos na indústria dos games e este é um jogo que mistura Nintendo com fazer games e, claro, jogar. Isso, por um lado, me permite apreciar Super Mario Maker pelo que ele é, mas, por outro lado, ser bastante crítico com algumas falhas que tem no jogo. Então este review é bem detalhado e ele estará disponível em versão escrita nos nossos parceiros de um dos maiores sites de notícias sobre Nintendo, o Switch Brasil. Eu recomendo vocês entrarem lá, eu vou deixar um link para análise escrita no Switch Brasil abaixo aqui na descrição, juntamente com outras análises de Super Mario Maker em sites parceiros, para que vocês possam comparar as opiniões e as notas. Essa análise aqui também estará disponível no Metacritic, através do Switch Brasil. Então cheguem aqui na descrição depois para dar uma olhadinha. Por último, este vídeo é trazido para vocês pelos amigos da 03 Games, onde você pode comprar este e outros jogos digitais no Nintendo Switch a um preço mais baixo do que comprar direto no videogame pela eShop americana, porque eles estocam os cartões de eShop comprados quando o dólar estava a um valor mais baixo. Então cheguem lá na descrição e cliquem na 03 Games que vocês vão entender. Centenas de apoiadores aqui do canal compram seus jogos digitais somente por lá, por causa disso, e também para aproveitar o desconto de apoiador também. Então, sem mais delongas, peguem a sua pipoca e apreciem a análise mais completa de Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2 é um jogo que cria um balanço perfeito entre o novo e o nostálgico. Você tem a possibilidade de experimentar e ver em Full HD todos aqueles Marios antigos que fizeram parte da sua infância. Mas eles estão além do que você lembrava, né? Estão ao mesmo tempo familiares, mas também novos, empolgantes de novo, porque estão lotados de fases repaginadas para adicionar novos elementos, novas mecânicas, novos temas que nem existiam em sua época. O jogo já se inicia com o simpático estilo visual de Super Mario World para Super Nintendo, né? Com alguns personagens interagindo com a logo de Super Mario Maker 2 na tela de loading e logo em seguida transiciona para a tela de título, que assim como em Mario Maker 1, permite que você controle o Mario em uma fase que serve também como template e inspiração para você criar as suas próprias fases. É genial isso, porque logo na tela de título você já tem um gosto do que é o Make and Play. Fazer e jogar, que torna o Mario Maker esse jogo tão especial. Diferentemente de Mario Maker 1, você não tem como editar as fases que você baixa online de outros jogadores, mas a cada vez que você inicia o jogo, né, aleatoriamente, uma fase é gerada na tela de start, e essa sim você pode usar como ponto de partida para suas criações originais se você precisar. Um detalhe legal é que cada fase aleatória que aparece na tela de start tem a sua própria versão do tema de Super Mario Maker 2 tocado no estilo de música daquele Mario, incluindo os temas subaquáticos, e isso dá um efeito super legal. Ouve só! O jogo está todo em inglês, né? E diferente de New Super Mario Bros. U, que saiu mais no início do ano no Nintendo Switch, que está totalmente traduzido para o português, a nossa língua está ausente em Super Mario Maker 2. Você pode, no entanto, jogar em espanhol se não souber inglês. O jogo se encontra nas línguas espanhol, russo, coreano, japonês, italiano, alemão, francês, inglês, holandês e chinês. Ufa! E eu recomendo trocar para a linguagem de espanhol se você não souber inglês por um motivo muito simples. Os tutoriais são muito úteis nesse jogo. A tela de tutorial já é um entretenimento por si só. Sim, são muitas falas e diálogos, o que pode ser entediante para alguns jogadores, mas também são engraçadas e espirituosas e realmente te ensinam conceitos de game design, coisa que não acontecia no Mario Maker 1, eles te ensinavam a jogar o jogo simplesmente. Claro, primeiramente o tutorial vai te ensinar os controles, vai falar sobre o Course Maker, né, que é o modo de fazer as fases, vai falar sobre os objetos que você pode utilizar e tudo mais.
Mas após esse passo inicial, o jogo te dá praticamente um completo curso básico de level design. Existem 3 modalidades, incluindo médio e avançado, para aos poucos você ir aprendendo desde como utilizar os itens de forma criativa até conceitos realmente de game design. Tudo isso completo com vídeos, exemplos e exercícios em primeira mão que você pode fazer por si só. No Mario Maker 1, o jogo até tinha um manual bem extenso com artes para inspirar os jogadores, mas no Mario Maker 2 eles deixam isso de lado e de fato te ensinam como se inspirar, né? E testar as suas fases e tudo mais que você precisa saber. Tudo isso não é só importante para quem tá fazendo, mas é muito importante para todos nós que vamos jogar as fases, né? Certamente vamos jogar fases melhores do que a média que tinham em Super Mario Maker 1 por causa dessa melhora na forma de ensinar os jogadores. Um detalhe interessante é que se você estiver jogando na dock, o tutorial na maior parte não te deixa selecionar a tela arrastando o cursor, mas sim usando os botões do controle para que o jogador já vá se acostumando com os atalhos que futuramente acabam se provando muito úteis na hora de fazer a sua fase. Normalmente, né, tutoriais são uma parte chata do game, mas o bom humor utilizado aqui mantém o aprendizado sempre interessante, com os personagens zoando uns aos outros com piadas do tipo: parabéns, né, você estragou tudo, quando a tela se apaga com o foguete. Aliás, em Super Mario Maker 2 os personagens estão muito mais exibidos e com personalidades interessantes. O jogo deixou de ser apenas uma lista de fases infinitas para ganhar um apelo emocional a mais que deixa a experiência muito mais polida e divertida. E uma das principais coisas que provam isso é que agora temos de fato uma historinha em Super Mario Maker. E o modo história é bem engraçado também. Na história, eles têm que reconstruir o castelo do zero, porque o cachorro de desfazer, né, o Undo Dog, fez besteira e deletou tudo. Mas a zoeira não para por aí. Por diversos momentos a gente viu o Toad, por exemplo, tirando com a cara do Mario, abusando da boa vontade dele quando diz: nossa, Mario, me deixa muito mais aliviado saber que você vai pagar pelo projeto inteiro sozinho. E também cenas como essa borracha, coitada, cara, que se sacrifica para abrir novos caminhos para você explorar ali no pequeno mapa da história. Calma, isso não é spoiler, o jogo ele é cheio de surpresas. No modo história, o objetivo é cumprir missões, vulgo passar de fases para ganhar moedas e pagar pela reconstrução do castelo. A cada missão te dá uma quantia de dinheiro somada à quantidade de moedas que você coletou naquela fase. E eu citei isso porque nesse contexto aqui é super importante. Normalmente coletar moedas em Mario não significa nada além de você ganhar uma vida, né? Mas aqui te dá vontade de jogar melhor para poder pegar tudo. E acima de tudo você aproveita melhor o jogo, né? Ajustando o desafio de cada fase para a dificuldade que você bem entender, já que pegar todas as moedas de cada fase é sempre mais difícil. Outra coisa muito legal é que esse modo história é bem diferente dos Marios normais. Você vai ver tipos de desafios que nunca veria em um Mario comum, e até mesmo fases muito mais difíceis. Tudo muito criativo. Tudo acontece com bastante criatividade. Você pode falhar também, né? E é aí que as vidas entram em jogo. No Mario Maker 1, as vidas não faziam tanto sentido, mas com a adição do modo história, passam a fazer. Ah, você é ruim e morreu mais do que a quantidade permitida? Então perca todas as suas moedas e volta direto pro início. Para ajustar a dificuldade a jogadores menos experientes, quando você falha muitas vezes, abre também uma opção bastante interessante. Você pode abrir o modo de edição no meio de uma fase de missão, mas em vez de você editar a fase por completo, você pode adicionar blocos ou partes, né, tipo uma estrela, que podem te ajudar a passar, como por exemplo pegar um cogumelo em um lugar onde você esteja morrendo muito. Normalmente nos Marios eles costumam fazer alguma coisa, né, que permite você passar as fases mais fáceis. Eu achei muito criativo eles fazerem bem no tema de Mario Maker, né, você adicionar um bloco e você usar a sua própria criatividade para te ajudar a passar daquele desafio. Muito legal, ponto pra você, Nintendo. Se for para dar um veredito pro modo história desse jogo, eu diria que ele é muito divertido, tem fases muito boas e criativas, mas não valeria o game sozinho por $60 se fosse um jogo solo. Outra coisa também é que eu senti bastante falta das fases feitas pelos personagens da Nintendo, né, como havia no Super Mario Maker 1. Desde o início no Mario Maker 1 eu poderia jogar com fases temáticas do Bowser, por exemplo, em castelos, que eram super difíceis e recompensantes de passar. Mas aqui a gente tem que ir em sequência, né? E nenhuma fase chega naquele nível de dificuldade das fases do Bowser de Super Mario Maker 1, porque eles têm que nivelar um pouco por baixo para que todos os jogadores possam terminar o game, pelo menos. Mas mesmo assim, esse modo é uma evolução e é bem
mais completo do que a gente tinha antes. Você sente uma sensação de progressão e uma empolgação para usar as suas moedas e concluir o seu trabalho, né? Abrir novas opções e comprar roupas para o seu Mi. E o mais importante de tudo, o modo história resolve um grande problema que eu sempre tive com o primeiro Mario Maker e até mesmo o Super Smash Bros de Wii U e 3DS, por exemplo, que é a falta de um norte, de saber o que você tem que fazer a primeira vez quando você abre o jogo e é recebido com tantas opções do que jogar. O modo história, ele te dá um norte bem claro e um objetivo principal para você focar até se sentir confortável para explorar os outros modos divertidos de jogo. No Mario Maker 1, parece que o seu objetivo principal era apenas achar o que jogar e se divertir naquela infinitude de levels. Mas em Super Mario Maker 2, o jogo te dá o que jogar em ordem, né? Uma sensação de que você está trabalhando com um objetivo maior e te permite interagir muito mais com os personagens. E quando você quiser mais, aí sim existem infinitas possibilidades nos outros modos de jogo. E gente, os personagens são engraçados, são divertidos, vale a pena conversar com eles. Outra coisa que vale notar também é que algumas fases do modo história são impossíveis de reproduzir por conta própria. Pois é isso mesmo. Era de se esperar que todas as fases no jogo você pudesse construir ela no modo Maker, mas algumas fases do modo história incluem alguns requisitos, como por exemplo carregar uma pedra até o final da fase, ou então proteger um Toad que te acompanha até o final da fase. Podem ser recursos que eles adicionem ao game futuramente, mas no momento é impossível. Só no modo história que você vai poder jogar. Ao mesmo tempo que isso é meio chato, é também uma coisa que torna o modo história um pouco mais especial. Ele tem alguma coisinha ali que você sozinho não vai conseguir encontrar jogando online. Vamos agora ao modo Course World. Assim como no Mario Maker 1, o Course World é o modo onde você pode jogar, curtir e fazer downloads das fases de outras pessoas. Aqui você tem a opção de achar fases, de ver o ranking de criadores e de jogadores também, de jogar online e do desafio sem fim, onde você pode ir passando de fase sem parar até perder todas as suas vidas. O Course World é provavelmente onde você vai passar a maior parte do seu tempo no jogo, porque aqui tem diversão infinita. Antes de começar a jogar, eu achei um pouco estranho que você é obrigado a selecionar o seu Mi. Agora, como é obrigatório o uso do Nintendo Switch Online para poder baixar as fases no Course World, o jogo te força a criar um perfil online. No entanto, eu também achei estranho que ele não seleciona automaticamente o Mi do seu perfil, né? E você tem que ou criar um novo do zero, fazer ali. E eu, por exemplo, tive que resgatar os meus amigos para poder fazer o meu Mi. E olha só que coisa linda, né? O meu Mi de cabeça para baixo ali. A propósito, o meu nome é Coelho no em japonês JPN. Se vocês verem por aí, já sabem. É legal também que vocês podem trocar as roupas e customizar o perfil do seu Mi. Se vocês estiverem apenas ouvindo essa análise, olhem para a tela agora porque vocês vão querer ver isso. À medida que você joga, você pode ganhar pares de calças, camisetas, chapéus e você pode inclusive selecionar a personalidade do seu Maker Profile. Ui, olha essa dancinha! Uma diferença do Mario Maker 1 é que agora você pode facilmente do menu inicial no Course World colocar o código da fase de um amigo. Para nosso primeiro experimento, vamos baixar aqui a fase do nosso amigo Digplay. Coloca o código, beleza. Opa, olha só, diferente de Mario Maker 1, você pode ver que o objetivo dessa fase aqui não é só chegar até o final, por exemplo, mas ele combinou duas condições de vitória. A de chegar até o fim, mas somente se você coletar um certo número de moedas. E esse é o desafio da fase, você tem que fazer as duas coisas para poder passar. Vamos ver como a gente se sai aqui na primeira tentativa. Beleza. Sobe aqui. Eita, quase morri. Ah, pula aqui. Foge do inimigo maligno. Eita. Eita de novo. Ok, morri. Vamos deixar essa fase aqui para terminar depois. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a opção de download, mas eu não tenho a opção de jogar multiplayer. Ué, mas eles não adicionaram multiplayer em Super Mario Maker 2? Pois é, adicionaram. Estranho não ter essa opção aqui, né? Eu também achei, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Outra coisa que falta aqui é a opção de editar a fase. Ou seja, isso é mais uma coisa que a gente perdeu do Super Mario Maker 1. Antes você podia baixar e editar qualquer fase, né? Aprendendo com as técnicas de outras pessoas. Agora já não pode mais.
As únicas fases editáveis são realmente aquelas da tela de início. E as suas próprias, claro. Isso foi feito provavelmente para impedir um problema que tinha no Mario Maker 1, onde as pessoas copiavam muitas fases e publicavam como suas próprias, né? Fazendo com que a Nintendo tivesse que lidar com mapas repetidos em seus servidores, além de deixar os criadores originais chateados. Ai, as pessoas, cara. Bom, você não precisa fazer o download para poder aproveitar e jogar a fase. Você pode apenas jogar e seguir a vida jogando a próxima. Mas quando você baixa, né, você faz o download, você adiciona ela na sua lista, onde existe espaço para adicionar, inicialmente, pelo menos, cerca de 60 fases baixadas. Isso não era lá um grande problema anteriormente, já que você realmente só salvava as fases que você gostaria de rejogar. Mas agora é um problema por causa de uma das coisas mais legais que eles adicionaram em Super Mario Maker 2, o multiplayer. E agora é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho dele. Eu vou explicar. O jeito normal de jogar Super Mario Maker fora do modo história é você ir lá pro Course World, achar uma fase e jogar. Terminou? Vai para a próxima. Algumas fases vão ser boas, outras nem tanto, mas aí você vai jogando em sequência assim e nem sente, você só lembra das fases legais. E aí para jogar de 2, é só você ter um controle e escolher o segundo jogador na hora de dar play, certo? Errado. O jogo dificulta o multiplayer. Tem todo um processo extra para você poder jogar onde você não pode simplesmente dar play. Você tem que ficar baixando as fases uma por uma, né? Encontra a fase, baixa ela, aí você seleciona o espaço onde ela vai salvar e depois você volta para o Course World e repete o processo. Aí depois de baixar várias fases, em que diga-se de passagem, você simplesmente não sabe sequer se são possíveis de passar normalmente com 2 jogadores, você tem que sair do Course World, ir lá para o Course Bot, onde você salvou as fases, e ir selecionando uma por uma. Você joga, volta, seleciona outra, joga, volta. Toda santa vez que você seleciona uma fase nova, você também tem que confirmar a sincronização dos controles e aí sim você pode jogar as fases. São vários passos extras para fazer uma coisa tão simples que simplesmente não dá para entender o motivo. Bom, sendo justo, o modo multiplayer ainda é muito divertido e é uma adição super legal no game que eu tenho aproveitado muito com a minha esposa. Apenas tem uma experiência um pouco mais conturbada, né? Tem outra questão importante também sobre o multiplayer que a gente vai falar daqui a pouco. Mas por enquanto, vamos voltar ao Course World. Diferentemente de Super Mario Maker 1, esse jogo faz um excelente trabalho de curadoria das fases, né? Se você jogar as fases populares de um jogador, é basicamente garantido você jogar uma fase divertida toda vez. Se você clicar em Courses, você tem a opção de jogar as fases que estão em alta agora, as populares que mudam de semana em semana, mas também você pode alterar para jogar as populares de todos os tempos, e você pode ver as novas fases que acabaram de sair. E por último, mas não menos importante, aqui também você pode fazer a busca avançada. O interessante aqui da busca avançada é que, diferente no Super Mario Maker 1, agora você tem mais temas e estilos de jogo para você filtrar, incluindo, claro, Super Mario 3D World e os temas de deserto, casa fantasma, floresta, neve, entre outros. Além disso, existem mais tags para que você possa buscar em mais detalhes o tipo de fase que você quer jogar. Mas olha só, sinceramente, é bem provável de que você nunca use nada dessas opções, além de qual Mario você quer jogar e as tags de puzzle e multiplayer. Até porque os jogadores eles tagueiam tudo errado na hora de fazer o upload. Falando sobre essa tag de multiplayer. Olha, a mérito do jogo, a grande maioria das fases que a gente acha realmente são bem divertidas porque ele já ordena automaticamente por popularidade. Mas isso não vale tanto assim quando o assunto é a tag de multiplayer. Você vai ter que garimpar e procurar recomendações online no Google de quais são as fases mais legais para jogar de 2. E não se preocupa porque aqui no final do vídeo, como eu sou bastante legal, eu vou deixar algumas recomendações para vocês, beleza? O problema aqui é que muita gente está colocando as tags de multiplayer incorretamente para aparecerem mais resultados de busca e as pessoas não estão se importando o suficiente para corrigir essas tags. Porque você como jogador pode ir lá e editar as tags se você acha que o cara colocou errado. Então o resultado disso é, enquanto eu jogava com a minha esposa, de 15 fases que a gente baixou, praticamente metade era ruim de jogar de 2 jogadores ou simplesmente impossível, né? Um de nós tinha que morrer para virar bolha e permitir que o outro jogador passasse de certas sessões sozinho, e então a gente se reunia novamente e concluía a fase. Isso acontece porque só dá para editar as tags erradas lá pelo Course World, mas para jogar multiplayer você tem que ir lá pro Course Bot, aonde não dá para editar. Então se torna um processo inconveniente e ninguém se dá o trabalho de achar a fase novamente lá no Course World para poder editar as tags e indicar para a comunidade realmente quais são as fases boas para jogar de 2.
Mais uma vez, aqui pra frisar, ainda é muito divertido jogar de 2 porque, enfim, é Mario, né? Mas é um processo desnecessariamente frustrante que eu espero que seja melhorado no futuro. A nossa sorte é que Mario Maker 1 evoluiu muito com o tempo e certamente o mesmo vai acontecer com Super Mario Maker 2 nas atualizações que vêm por aí. Voltando ao Course World, aqui nos leaderboards você consegue encontrar os melhores designers de fases do mundo, filtrando por diversas categorias, assim como também os melhores jogadores e os melhores jogadores multiplayer. E é aqui que tá uma excelente dica para vocês. Eu recomendo muito vocês seguirem esses ótimos criadores e, em especial, vocês seguirem esses jogadores de multiplayer, para que aumente as suas chances de encontrar ótimas fases multiplayer e também qualquer outro estilo que você encontrar aqui nos leaderboards. E é por causa disso que o modo de leaderboards está mais importante do que nunca. Muito mais do que simplesmente você ver quem que tá em primeiro lá, um lugar que você nunca vai chegar. Mas pelo outro lado, infelizmente não tem como encontrar um designer por nome ainda, né? Você tem que buscar a fase pelo código dela. O que você pode fazer aqui é de repente buscar por região, e aí você vê os mapas que cada um dos jogadores fizeram para o jogo. Aqui na parte do Endless Challenge, assim como em Mario Maker 1, você pode escolher entre diversos níveis de dificuldade. Aqui o jogo pega uma boa seleção das fases feitas pelos jogadores em cada categoria e coloca em uma sequência infinita para você curtir até perder todas as suas vidas. É um ótimo desafio, muito maneiro, e eu tô feliz de dizer que esse modo tá 200% mais divertido do que ele jamais foi no Super Mario Maker 1, porque a seleção aleatória das fases melhorou muito, mesmo no modo Expert. É diversão garantida. Assim como no Mario Maker 1, você pode deixar comentários para dar dicas aos outros jogadores, ou então uma opinião para o criador da fase. Isso serve para qualquer modo de jogo, exceto no modo história. O comentário pode ser um texto, um desenho, ou até mesmo um carimbo daqueles. Diferente dos carimbos do Super Mario Maker 1, esses aqui são bem mais coloridos e mais ilustrados e possuem mensagens já prontas. O comentário vai então aparecer no lugar da tela onde você se encontra no momento que você pausou para poder escrever. Uma coisa interessante é que, para evitar spoilers, agora você pode marcar o seu comentário para ser exibido somente se a pessoa já tiver concluído a fase. Olha que legal, valeu Nintendo! Finalmente, o modo Network Play, o modo online. Isso aqui absolutamente não existia no Mario Maker 1. Nessa opção você consegue jogar online com pessoas aleatórias, tanto em modo competitivo, quanto também em modo cooperativo. Mas calma, a Nintendo já confirmou que em futuras atualizações você poderá jogar online com amigos também, então não se preocupem. Se você tiver mais amigos com o Nintendo Switch na sua própria casa, e suas próprias cópias de Super Mario Maker 2, claro, você também pode jogar localmente com eles, sem precisar dividir a tela. Sobre o modo online, bom, a primeira experiência que eu tive com o modo cooperativo não foi das melhores. No modo cooperativo, não importa quem chega no final primeiro, todos estão trabalhando em conjunto para terminar a fase, que é escolhida aleatoriamente, a gente só pode votar na dificuldade dela. E bem, é bastante divertido quando funciona. E o interessante é que quando você morre, você pode escolher entre voltar do início da fase ou então voltar para a localização de um dos seus aliados. Mas por que quando funciona? Mesmo com a internet aqui do Japão, vocês podem ver que o lag foi sofrível. Claramente que o jogo está sincronizando os 4 jogadores em tempo real, então se um deles tiver conexão ruim ou estiver muito distante de você, o resultado é esse: partidas bem travadas. No entanto, o modo online funcionou bem em tentativas posteriores e certamente é algo que os jogadores vão aproveitar bastante, porque é bem divertido. Como vocês podem ver aí, este é o modo competitivo, é uma corrida de quem consegue terminar o mapa primeiro. Aqui o lag já está bem melhor e a gente quase não consegue perceber. Os jogadores eles vão juntos, um batendo no outro e correndo para vencer. E quando o primeiro finalmente alcança o final, o jogo acaba e é exibindo um ranking com os Mis de cada um. Pobre de mim, olha só essa cara de tristeza. Eu particularmente achei bem mais divertido o modo competitivo, porque é realmente uma corrida, né? E você pode pular na cabeça dos seus oponentes, tanto para conseguir vantagem, quanto para atrapalhá-los, né? E isso é muito satisfatório quando você consegue, por exemplo, mandar um casco verde de tartaruga em um deles, porque cada vez que alguém é derrotado, a pessoa tem que reiniciar o mapa e as suas chances de vencer aumentam bastante. É praticamente um Mario Kart, só que em Mario e sem a preocupação de brigar com os amigos de verdade.
Eu acho que quando a Nintendo colocou a opção de jogar apenas com pessoas aleatórias, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Falando sinceramente aqui, o lag que eu encontrei não foi algo que chegou a incomodar no modo cooperativo, exceto nas vezes em que ele foi realmente grande demais. Como todos estão trabalhando juntos e você pode rapidamente morrer e voltar para a localização de outro personagem, o problema de morrer é bem pequeno. No entanto, no modo competitivo, o lag, mesmo quando pequeno, se torna um problema, porque em um jogo de plataforma e precisão como Mario, é bem ruim quando você tenta sincronizar um pulo perfeitamente e erra porque deu 1 milissegundo de lag. Então esperamos que os jogadores cooperem com as suas conexões online. Aliás, saibam que para que você possa ter a melhor experiência, né, no nosso Discord Nintendo Brasil Online, existe um guia de como configurar a sua internet para melhor aproveitar o online. O link vai estar na descrição, então chega lá no Discord e dá uma olhadinha para você poder jogar 100%. Agora que falamos sobre as principais coisas que 90% das pessoas vão estar fazendo, né, que são os modos para jogar, vamos falar sobre o que os outros 10% vão estar fazendo para alimentar a diversão da maioria, e o que dá o nome ao jogo, o Course Maker, ou seja, o modo criativo. Ah, meu amigo, é aqui que o bicho pega. Eu vou começar pelo que vai afetar o maior número de pessoas. É bom fazer fase com os controles, ou é melhor usar a touchscreen do Nintendo Switch? E a resposta me surpreendeu, na verdade. Ao contrário do que eu esperava, fazer as fases com a touchscreen foi bom de início e usar os controles foi bem estranho. Mas depois de algumas horas de jogo, isso logo se inverteu. A Nintendo conseguiu fazer a interface ficar tão fluida e os atalhos fazerem tanto sentido nos controles, que depois da dificuldade inicial, eu particularmente preferi fazer os meus mapas utilizando mais o controle do que a touchscreen. O problema da touchscreen para mim é que os meus dedos normalmente são maiores do que o tamanho de cada objeto na tela, e a sua mão cobre muito do que você poderia estar vendo ali naquela tabletezinha na sua mão. Não me entenda mal, é muito bom sim você fazer os mapas com a touchscreen do Nintendo Switch, e ela tem uma série de atalhos muito úteis e impossíveis no Wii U, graças à touchscreen capacitiva e multitoque do Nintendo Switch, como por exemplo você dar zoom utilizando o movimento de pinça com os dedos e usar gestos para navegar rapidamente de um lado para o outro na fase, coisa que levava um certo tempinho no Wii U e era bem chatinho. No entanto, na minha opinião, certamente a experiência superior é se você tiver a possibilidade de comprar uma caneta Stylus, né, para telas capacitivas. É importante isso. A sua canetinha do 3DS e do Wii U não vai funcionar. Você vai precisar comprar uma Stylus que funcione com o seu smartphone, por exemplo. Pelo mesmo motivo de utilizar o dedo, eu não recomendo usar canetinhas que sejam muito pequenas de smartphone no seu Nintendo Switch, porque a sua mão vai acabar cobrindo boa parte da tela. É melhor usar canetinhas que sejam um pouco mais compridas, com tamanho de caneta mesmo. E eu não recomendo também utilizar canetas que tenham a ponta muito grossa, aquela ponta de borracha grandona. A minha maior recomendação são essas canetas mais longas e com a ponta fina e um círculo transparente em volta, porque isso permite que você veja com mais precisão aonde que você está tocando com ela. Aí sim, aí é a melhor opção para você fazer as fases do Mario Maker. E se você não tiver uma canetinha Stylus, eu recomendo que aprenda a usar os controles. Talvez alguns discordem de mim nesse sentido, mas essa é a minha opinião. A boa notícia é que realmente qualquer modo que você decida usar, a Nintendo realmente criou uma interface super intuitiva e fácil de utilizar, ultrapassando em muito toda a experiência de fazer novas fases do Wii U. A interface nova é mais uma das melhorias que inerentemente vão melhorar a qualidade das fases como um todo para a gente jogar. Antigamente, para você escolher um item específico, muitas vezes você tinha que clicar e balançar o objeto na tela do Wii U até que ele se transformasse em um outro objeto. E eu não vou negar, isso até que era divertido, porque dava um senso de surpresa e exploração. Tudo bem, foi perdido um pouco dessa surpresa da exploração no modo criativo em Mario Maker 2, mas o jogo ficou muito mais conveniente agora que é super fácil de você navegar entre cada categoria de item e ver todas as opções disponíveis. Você também pode ver todas as opções para modificar esse objeto, sem que tenha que descobrir sozinho as possibilidades dele. As opções estão todas ali facilmente para você, e isso é muito conveniente. Para não dizer que acabaram as surpresinhas nessa interface, ainda temos muitas surpresas, como por exemplo essa aqui, de quando você escolhe o Sol e o transforma na Lua. Ela então se torna disponível no seu menu para fácil acesso ao modo noturno de cada tema. E nesse modo noturno, tudo fica diferente. Os power-ups e as fases passam a se comportar de maneira esquisita e estranha. A melhor maneira de descobrir o que muda é experimentar por si próprio, mas se você não tiver tempo para isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês.
Se você estiver em um subterrâneo de noite, a gravidade fica de cabeça para baixo. Se você estiver embaixo d'água, a fase fica toda escura, apenas com uma luz em volta do Mario. Se você estiver no deserto, fortes ventos agitam as tempestades de areia que te espancam. Entre muitas outras coisas que eu vou deixar para vocês descobrirem quando vocês estiverem jogando, tá? O modo criativo também inclui mais de 40 recursos completamente novos para você utilizar, como as rampas, os paraquedas que fazem os inimigos caírem devagar, o modo totalmente novo de Super Mario 3D World, carrinhos para você andar, o Yoshi vermelho que solta fogo, enfim. Eu não vou aqui listar um a um, mas pensa que somente um recurso novo, ele já abre um leque tão gigantesco de possibilidades, vocês podem imaginar a insanidade de novas fases criativas possíveis agora em Super Mario Maker 2, o que imediatamente o torna diferente de Super Mario Maker 1. Essa parte é muito importante. Este é realmente um ponto super positivo do jogo e o que diferencia de todo o resto. Eu esperava iniciar a minha jogatina de Super Mario Maker 2 e ter flashbacks da primeira experiência que eu tive no Wii U, que até pouco tempo eu ainda jogava. Mas a minha alegria é de dizer pra vocês que isso definitivamente não acontece. Dá pra você sentir que é um jogo completamente novo, com fases novas logo de cara. Então, se você era viciado no primeiro Mario Maker, você pode se preparar para se viciar tudo de novo, porque você não vai enjoar de experimentar as coisas novas que tem no jogo. A variedade também torna cada fase feita ou jogada bem diferente da fase anterior, evitando a possível fadiga de jogar várias fases parecidas. Bom, você deve ter a curiosidade de saber se agora, com tantas opções novas, os antigos jogos do Mario possam todos ser refeitos em Super Mario Maker 2. Mas não, galera! Apesar do número de fases de antigos Marios que podem ser reproduzidas ter aumentado bastante, copiar os jogos completos ainda não é possível, porque na série principal ainda existem muitas mecânicas e level design bem específicos que são impossíveis de serem reproduzidos aqui em Super Mario Maker 2. Então não se preocupem, a série principal de Mario 2D não morreu com Mario Maker 2. A Nintendo provavelmente ainda vai lançar outros Marios 2D no futuro. Outro ponto positivo do modo criativo do game é que, diferentemente do Mario Maker 1, onde você iniciava com apenas alguns poucos blocos e tinha que ir desbloqueando, aqui quase tudo já está disponível desde a primeira vez que você liga o game, sem que você tenha que desbloquear, permitindo que os criadores veteranos possam já iniciar o jogo criando fases super criativas para a gente jogar. E uma última coisa extremamente importante a se notar sobre fazer as fases de Super Mario no Nintendo Switch é que simplesmente pelo fato de ser híbrido, você naturalmente já tem a possibilidade de fazer fases muito melhores do que o Super Mario Maker 1. Isso se dá pelo simples fato de ser muito mais fácil você testar as suas fases com outras pessoas. Normalmente, você sabe muito bem o objetivo e aonde que está cada elemento da sua própria fase. Então, o que você acha que tá bom ou que tá fácil, normalmente não vai estar muito intuitivo ou então vai estar bem mais difícil, porque foi você quem fez, naturalmente. Mas com a facilidade de simplesmente carregar o seu Nintendo Switch e colocar na mão de outra pessoa, né, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, namorado ou namorada, e aí observar eles testarem, você pode aprender muito aonde que eles estão tendo dificuldade e coletar a opinião deles para melhorar a sua fase. E isso definitivamente, né, essa possibilidade de fazer upload de fases melhores é algo que vai melhorar a comunidade de jogadores de Super Mario Maker 2 como um todo. Mais um ponto positivo para o Nintendo Switch. Agora vamos para a última opção do jogo e o nosso veredito. O Course Bot é onde você guarda e pode ter acesso às suas fases. Parece que esse modo foi o único que literalmente só tomou downgrade em relação ao primeiro game. Mas ao mesmo tempo, se antes este era um modo pouco utilizado pelos jogadores, já que você sempre utilizava o Course World para jogar, e você não vai ficar sempre rejogando as mesmas fases que você baixou infinitas vezes, agora você tem mais motivos para você jogar ao Course Bot, uma vez que é obrigado a utilizá-lo para poder jogar o multiplayer. É bom notar que esse modo aqui, ele é offline, então qualquer recorde que você tentar bater não vai contar para o recorde mundial daquela fase. Outra coisa que eu acho que falta no Course Bot é uma forma de organizar as fases que você baixou.
Você tem ali uma lista enorme de fases baixadas e você pode até escolher em qual quadrado você vai colocar a sua fase quando você baixa ela. Mas, eventualmente, você vai ter uma tela cheia de fases aleatórias, todas misturadas, e não tem uma forma de organizá-las por tag ou por tema, por exemplo. A minha técnica, e a que eu recomendo para vocês, é colocar as minhas fases favoritas de cima para baixo. As minhas fases que eu baixei para multiplayer, de baixo para cima. E as fases que eu baixei de vocês, né, que me enviaram pelo Twitter, no centro ali do CourseBot. Mas vocês conseguem entender o problema que isso vai virar eventualmente quando a tela inteira se encher, né? Vamos torcer para que a Nintendo evolua esse modo aqui no futuro e permita que a gente filtre. E bem, caso você ainda esteja se perguntando, sim, você precisa do Nintendo Switch Online para baixar as outras fases, para fazer o upload da sua própria fase e também para poder jogar online com outros jogadores. E esse é um jogo que, se você comprar, eu acho mais do que definitivamente vale a pena você ter o Nintendo Switch Online. Se você ainda não tinha, tudo bem, isso vai tornar o valor oficial total do jogo cerca de $80 em vez dos 60, que é o preço comum. Mas ao mesmo tempo, esse é um jogo que vale muito mais do que os $60, talvez vale muito mais do que os $80, porque é um jogo infinito e muito divertido. Eu mal posso esperar para saber como que os fãs vão transformar Super Mario Maker 2 ao longo do tempo. Que tipo de mecânicas malucas as pessoas vão descobrir e inventar para que a gente possa jogar as fases mais criativas que nem a própria Nintendo poderia ter feito. E esta, meus amigos, é a magia de Super Mario Maker. O que eu espero de melhorias para o jogo no futuro são DLCs gratuitas com novas partes divertidas para você construir fases e manter o jogo sempre novo e interessante, renovando também a criatividade da comunidade. Assim também como DLCs pagas com novos temas, como por exemplo o de New Super Mario 3D World, que já vem disponível. Quem sabe vem aí um tema de Super Mario Galaxy e até mesmo Super Mario Sunshine. Você já pensou que irado jogar com o FLUDD? A Nintendo certamente vai precisar trabalhar em novos estilos artísticos e mecânicas para tornar atrativos os seus futuros jogos de Mario 2D, pois Super Mario Maker 2 pega tudo o que teve de melhor em Super Mario Maker 1 e turbina com novas opções, uma melhor interface, mais customização, tema, modo noturno, inimigos interessantes e embrulha esse pacote todo com um modo história super divertido e um modo online que, mesmo com suas falhas, é bem competente. Super Mario Maker 2 oferece a experiência definitiva para os fãs de Mario 2D e certamente rende muito mais diversão do que vale o preço cobrado. A minha nota para Super Mario Maker 2 é 6 de 7. Um jogo excelente que mais do que definitivamente vai deixar uma marca em você. Então, meus queridos amigos e amigas, eu espero que esta análise tenha ajudado você a decidir se vale a pena comprar Super Mario Maker 2 ou não. E se você já tem o jogo, tenha te ajudado a apreciar mais ainda. Deixa seu like aqui no vídeo para dar um apoio a conteúdo bastante difícil de fazer e conteúdo de qualidade. E se inscreve aqui no canal para você não perder mais nada. Não deixe de ativar o sininho, porque quando você faz isso, você recebe a notificação dos meus vídeos e quando você chega rápido, você garante o sucesso daquele vídeo. E isso me ajuda muito aqui. Muito obrigado a todos vocês. E como prometido, eu vou deixar na descrição para vocês a minha recomendação dos criadores que vocês deveriam seguir, incluindo pessoas que fazem fases mais focadas no multiplayer, para que seja fácil de você encontrar o que jogar, tá bom? Então não deixem de dar uma olhadinha lá na descrição, porque vocês vão encontrar também a versão escrita dessa análise para que vocês possam rever qualquer detalhe que tenham perdido. E também ela vai estar disponível lá no nosso parceiro Switch Brasil, um dos sites mais legais para vocês acompanharem notícias. E lá na descrição também vai ter um link dessa análise aqui lá no Metacritic, para que vocês possam ver a nota que eu dei de 0 a 10. Então não deixem de chegar lá, beleza? E já que vocês vão estar lá na descrição, vocês podem aproveitar e clicar no link da 03 Games. Só de você conhecer o site deles, você já me ajuda bastante e você se ajuda também, porque fica muito mais barato de você comprar os jogos de Nintendo Switch, além de poder aproveitar o desconto dos apoiadores aqui do canal. É só você clicar ali no botãozinho de virar apoiador, que você vai ver todos os descontos que você pode ter, que valem muito mais do que o próprio valor do apoio. Então não deixem de aproveitar, porque essa dica realmente é muito boa e centenas de vocês aproveitam todos os meses.
Agora, meus queridos amigos e amigas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E me mandem as fases de vocês lá pelo meu Twitter, @RodrigoCoelhoC. Eu vou deixar linkado também na descrição o post onde as pessoas estão fazendo recomendações de fases. Então chega lá, me manda a sua e conhece a fase dos outros jogadores. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal que você vai curtir bastante. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!